Boa noite a todos. Então é 4 palestra. Logo no início eu já expliquei em defesa da fé sobre o Sínodo de Dort, 1618, 1619. Nós chegamos, na segunda-feira, nós falamos sobre o lado político de Dort, terça-feira o lado teológico de Dort, ontem sobre o lado eclesiástico de Dort. Agora vai ser um pouco mais leve, sobre a história do arminianismo depois Dort até agora. E eu sempre já no início também já disse, então realmente eu quero me limitar a meia hora para não atrapalhar o palestrante que vai chegar depois de mim. Estou considerando que eu mesmo tenho que falar depois da pausa. Eu realmente vou garantir que eu vou me limitar a meia hora. Então, sobre arminianismo, o motivo também, amanhã então, é teologia de Dort, é sobre, os reformados, as igrejas reformadas. Então, depois do Sínodo de Dort até agora, para chegar na atualidade em que nós estamos vivendo. E, neste caso, falando sobre os arminianos, os remonstrantes, eu descobri que é um pouco complicado para realmente ter uma visão completa, inteira, a respeito dos remonstrantes, onde eles estão, como eles andaram na história das igrejas, porque tem uma grande variedade, divergência, eu descobri, e não sempre fácil realmente para pegar os caminhos. Vamos então ao Sínodo de Dort. Depois do Sínodo, ao final do Sínodo, ontem então nós falamos sobre isso, como o Sínodo analisou então a remonstrância e todos os outros documentos, analisou a teologia de Armínio, mas também dos remonstrantes. Parece que você tem que realmente distinguir bem entre Armínio, por um lado, também os remonstrantes, por outro lado, tem também o arminianismo de Wesley, tem vários tipos. Então, os remonstrantes, então, escreveram a sua remonstrância, eles foram realmente convidados ou citados para aparecer no concílio, eles para esclarecer as suas ideias, as suas doutrinas. O Sínodo, então, analisou, baseado nos documentos, então, a doutrina deles, e ao final, então, eles realmente condenaram essas doutrinas como heresias. E você pode ler sobre isso neste momento, neste livrinho que nós editamos especialmente para esse simpósio. Após cada capítulo, você vai encontrar os primeiros capítulos. Então, a primeira parte do capítulo 1 fala sobre divina eleição e reprovação e trata positivamente o que as Sagradas Escrituras estão dizendo a respeito disso. Depois, quando eles fizeram isso, eles, havendo explicado a doutrina ortodoxa de eleição e reprovação, o Sínodo rejeita os seguintes heresias. Essas heresias, então, são entre aspas, você pode ler, e depois também tem ainda uma refutação dessa heresia feita pelo Sínodo. E assim, então, sobre vários assuntos, o Sínodo tratou os 5 pontos contra os arminianos. E quando eles terminaram, eles suspenderam, então, os pastores
eles não podiam mais pregar, ele devia assinar um documento que eles não iam mais pregar, quer dizer, pregar também a doutrina de Armínio, dos remonstrantes. Eles deviam assinar um documento e só quando eles realmente se converteram e queriam assinar, como dizer, a forma para subscrever as confissões, confissão belga, a confissão de Heidelberg e agora também, depois do sínodo, os cânones de Dort, se eles realmente abraçaram essa doutrina, então eles poderiam voltar para realmente continuar a pregar dentro das igrejas reformadas. 80 pastores, então, recusaram e foram exiliados. Isso é bem forte. E pensando sobre a situação, eu expliquei essa situação na segunda-feira, a ameaça da Guerra dos 30 anos, os católicos que estavam atacando os protestantes, e não somente os luteranos, mas também os calvinistas, e o desejo para ter um país unido. Eu acredito que isso foi um dos motivos para realmente exilar os pastores que recusaram realmente abraçar a doutrina das igrejas reformadas, para evitar que o conflito ia se aprofundar e ia ter uma guerra civil. Então, para ter paz e união dentro da igreja, mas também dentro do país, eles foram exilados. E eles foram para o sul do país, hoje em dia é Bélgica, e ali 38 pastores remonstrantes criaram, no final de 1619, sob a liderança de Uytterbogaert. Uytterbogaert foi um amigo bem forte de Armínio. Ele estudou junto com Armínio em Genebra. Ele já conhecia Armínio desde o início. Ele era, por um tempo, o pastor especial de Maurício de Nassau. Então, um homem que realmente conhecia bem o príncipe. E por isso também ele provavelmente já notou, as coisas não estão indo na boa direção. Ele logo se mudou para o sul do país. E assim, pode ser que salvou a sua vida. Mas, então, ele era um dos grandes líderes. E sob a liderança de Uytterbogaert, então, os pastores criaram a Fraternidade dos Remonstrantes. E inicialmente não era uma igreja. Eles, de propósito, não fizeram isso porque eles ainda tinham a esperança que eles poderiam voltar para as igrejas reformadas, que eles esperavam que pudessem voltar na igreja por meio de uma reconciliação. Então, provavelmente, politicamente, depois de 1619, muitas coisas ainda estavam acontecendo. Só Maurício de Nassau estava realmente, bloqueando essas tentativas. E ele tinha os seus motivos. Em 1622, foi feito um atentado para matá-lo. E todos os participantes desse atentado foram remonstrantes. Provavelmente, então, tinha um sentimento ali que algumas pessoas usavam para realmente matar Maurício. Você pode imaginar que Maurício, então, fechou as fronteiras, então, para os líderes dos remonstrantes. Depois da morte de Maurício, isso é outro Maurício do que o Maurício que estava aqui no Brasil, né? São parentes, mas não é mesmo Maurício. Isso é o príncipe.
Maurício de Nassau. É o filho de William de Guilherme de Orange. Então, depois da morte, muitos remonstrantes voltaram do exílio, onde a sua religião era tolerada. Você pode se perguntar, não é estranho isso? Antes disso, então, eles foram julgados, são heréticos, mas como já expliquei, então, na segunda-feira, isso provavelmente tinha a ver com a ameaça de 1621. A trégua ia terminar, a guerra ia recomeçar, e para ter união, paz, força, então eles agiram dessa maneira. Agora, depois, a guerra agora estava 1625, sim, a guerra já estava bem quente. Acho que em 1625 foi os holandeses pela segunda vez invadiram Bahia, se me não engano, para ficar lá e para invadir depois Recife. Então a guerra já estava acontecendo. Só um exemplo, isso no século XVI não tinha cabos. Não tinha. Só um exemplo. Isso não faz parte do século XVI. Mas eu peguei essa fotografia. Aqui você tem uma igreja dos remonstrantes em Amsterdão. Essa provavelmente desde o século XVII. Aqui essas janelas grandes indicam. Mas se você vai ver o resto das casas, ninguém ia dizer isso é uma igreja. Era uma igreja secreta, escondida. Ali os remonstrantes então se reuniram. Pode ser que se ele estava... Não, provavelmente não. Essa frente, às vezes eles tinham aqui atrás das janelas, eles tinham uma parede e atrás da parede, então, você tem uma igreja como aqui. E essa parede era também para isolar os cânticos. E assim eles poderiam ter os seus cultos. Os católicos, mesma coisa. Os católicos também tinham as suas igrejas, então, escondidas. Não poderia se manifestar publicamente. A religião, no século XVII, na Holanda, era a religião reformada. Isso quer dizer alguma coisa que os remonstrantes, no século XVII, não tinham liberdade para realmente pregar e se espalhar. Foi um grupo bem pequeno. O príncipe, eu ia dizer, dos remonstrantes era Simon Episcopius. Ele era o líder dos remonstrantes durante o sínodo. Ele realmente deu as respostas então ao sínodo. E depois ele foi também exilado, foi para a França, voltou depois de 1625 e se tornou líder dos remonstrantes. Ele começou a ensinar no seminário dos remonstrantes. E o que ele fez também é organizar a herança de Armínio, todos os documentos. Então eles realmente colecionaram e assim também sistematizaram esse material. O que chamou minha atenção, isso pode surpreender, as obras completas de Armínio não foram publicados na Holanda. Foram traduzidos em inglês e publicados em Inglaterra ou Estados Unidos, eu não sei se alguém sabe disso. Mas eles existem em inglês, 3 volumes, e em português. Mas holandês não. Pode ser porque Holanda realmente, Armínio, ele foi rejeitado, então ninguém mais ia ler o material dele. Então, na Holanda,
os arminianos ficaram bem isolados, século XVII, e no outro continente, quer dizer, John Wesley, ele, pegou a doutrina de arminiano e elaborou. Neste momento eu estou um pouco confuso. Olson, no seu livro, ele diz que John Wesley defendeu o arminianismo das acusações que ele levava à heterodoxia. Wesley defendeu o sinergismo ao enfatizar que a graça preveniente de Deus é absolutamente necessária para a salvação. E Wesley é a maior fonte do arminianismo de coração, o arminianismo clássico. Então, por muito tempo eu pensei, Armínio e Wesley são gêmeos, têm as mesmas ideias. Só que essa semana, mais uma vez, eu fui para o site de arminianismo e lá eles fazem uma distinção. Tem o arminianismo clássico e tem arminianismo wesleyano. E é bom para realmente se lembrar disso, que existem diferenças e cada vez quando você está falando sobre arminianismo, você tem que realmente definir, você está falando sobre o quê? Sobre arminianismo clássico ou arminianismo... por exemplo, alguns estão dizendo, então Wesley é diferente porque ele acreditou no perfeccionismo. Por outro lado, essa semana também leu um livro que está dizendo que Armínio também acreditava nisso. Então, para mim, neste momento, eu estou numa posição de confusão e tenho que purificar certas coisas a respeito disso. Mas no século XVII, então, quem realmente, o XVIII, quem deu uma grande, boost, grande empurrão ao arminianismo, eu ia dizer John Wesley. Tem também outros, os líderes do arminianismo no século XIX, são os nomes mais importantes que realmente existem. Richard Watson, Thomas Summers, William Pope, John Miley, Charles Finney. São todos ou de Inglaterra ou dos Estados Unidos, metodismo. Então, o metodismo realmente pegou as ideias então, de Armínio e divulgou, pregou essas coisas. Não somente o metodismo. Eu li Olson e ele fala também sobre os batistas. Tem muitos arminianos que realmente estão em outras igrejas, que não tem especificamente uma igreja arminiana. Tem as igrejas metodistas, tem as igrejas, tem os batistas, eles dizem também os congregacionalistas. E assim tem muito mais igrejas que adotaram essas ideias de Armínio. Eu só vou dar uma olhada para essas primeiras 3 pessoas, bem curto. Richard Watson, ele está no início do século XIX, ele é de Inglaterra, ele é um aluno de Wesley, ele sistematizou a teologia de Wesley. Ele escreveu os Institutos Cristãos, que parece realmente é um livro muito importante para ter uma ideia o que os arminianos no século XIX então estavam ensinando. Thomas Summers, ele parece também é um homem bem importante naquela época, nasceu na Inglaterra, se mudou para os Estados Unidos, tornou-se pastor da Igreja Metodista, e é um dos metodistas mais conhecidos do século XIX. Escreveu também teologia sistemática.
que se chama Complete Body of Wesleyan Arminian Divinity. Aqui você está vendo como as coisas chegam mais perto. Arminian Wesleyan Divinity. E mais um, William Pope, Inglaterra. Também eles gostaram realmente de escrever teologias sistemáticas. 3 volumes, Compendium of Christian Theology. E assim você pode ver que os arminianos estavam se organizando, estavam sistematizando as ideias de Armínio, mas também de Wesley, porque eles pregaram, Wesley pregou muito, Armínio também ensinou muito, mas não deixou uma obra sistematizada, nem Wesley. Então, você pode ver como os seguidores agora estão se organizando e organizando também a teologia dos arminianos. A igreja, como dizer, se os arminianos, então, se aproveitaram da benção da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, 1795, diz o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Os franceses invadiram a Holanda, 1795. Então chegaram lá e assim era a política. Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso tem o seu efeito para as igrejas. Liberdade para as igrejas. Então também para a igreja católica e para a igreja, pelos grupos de arminianos. Igualdade. A igreja reformada publicamente pode pregar. Então os remonstrantes também e os católicos também. Tudo do mesmo jeito. E fraternidade. Bom, isso foi para eles em França. Então a igreja reformada dos arminianos, quando era escondida, depois de 1795 não mais. E eles poderiam realmente abrir as suas portas e publicamente pregar o evangelho. O que eles fizeram, e nós podemos ver na história que desde o início do século XIX, então a influência também dos arminianos cresceu. Tanto que até as ideias de Armínio, enquanto nunca foi publicado, então toda a obra dele, mas as ideias afetaram a igreja protestante no início do século XIX. A mesma igreja que condenou Armínio, 200 anos depois, estava quase pensando como Armínio. Houve uma mudança, então, bem grande. Eu digo isso porque nós podemos registrar que houve muita resistência no ano 1833, quando o reformado Hendrik de Kock, membro dessa igreja protestante, que ele reeditou os cânones de Dort. Você ia dizer, bom, isso então é normal. Não era. Os colegas, no conselho regional dele, os colegas foram furiosos. Disseram que isso ia levar a igreja ao século XVI, XVII. Então, não aceitaram mais os cânones de Dort. Ele foi expulso da igreja. 50 anos depois, Abraham Kuyper fez a mesma coisa. Ele publicou também os cânones de Dort, junto com o Catecismo e a Confissão Belga. Ele enfrentou também a mesma resistência. E também saiu da igreja. Essas duas igrejas de Hendrik de Kock e Abraham Kuyper, em 1892, se uniram. Amanhã eu vou dizer um pouco mais sobre isso, mas pouco. Eu pulei? Não. Século XX. Então, como já disse, as igrejas remonstrantes na Holanda, então, poderiam realmente se unir publicamente. E, grande surpresa, 1963, começou um processo para unir a grande igreja protestante, a igreja de Dort, e essas igrejas reformadas de Kuyper e
de Koch, que se uniram no início do século XX, e eles estavam andando juntos, mas tinham um sentimento. Depois da Segunda Guerra Mundial, o ecumenismo começou e eles também fizeram contato. Desde 1963 tem o processo de andar lado ao lado para realmente chegar a uma igreja. Esse processo terminou em 2003. O PKN, a Igreja Protestante de Holanda. Mas naquela época também as igrejas remonstrantes participaram. Você dizem, como é possível? Remonstrantes e os reformados em um só processo? Se você vai ler a literatura atual, você vai descobrir que muitos remonstrantes se consideram protestantes até quase calvinistas. Não, eu acho que eles acham desse grupo que também faz parte do calvinismo. Porque eles estão dizendo, eles têm muito em comum com as igrejas calvinistas, com as igrejas reformadas. Se acha também uma igreja reformada. Bom, claro que muitas pessoas realmente estão criticando isso. Mas isso explica talvez um pouquinho que desde 1963, então eles poderiam participar nesse processo. Só que em 1993, quando a igreja decidiu que os cânones de Dort iam continuar como confissão da igreja, dá para entender que, para eles, então, se for assim, então nós somos condenados como heréticos pelos cânones de Dort, não tem lugar dentro dessa igreja PKN, dessa igreja protestante. Então eles ficaram fora disso. Hoje em dia existe mais ou menos 44 congregações, uma delas em Alemanha, que é uma igreja antiga desde o século XVII, Frederiksburg, que o governador dessa área deu uma igreja a eles para realmente para congregar ali. Mais ou menos 5.000 membros, você ia dizer, então, esse grupo é bem pequeno. Mas, como já disse, as ideias de Armínio são espalhadas pelo mundo inteiro. Quando eu descobri isso também, eu fiquei, como é? Faz parte da Aliança Mundial das Igrejas Reformadas. A Igreja Reformadas que condenaram então os arminianos como heréticos, mas fazem parte dessa barca. O Seminário dos Remonstrantes se encontra atualmente onde? Na Universidade Livre de Abraham Kuyper. Outra coisa que mostra que o século XVI, XVII e século XVI, hoje em dia as coisas mudaram muito. Eu sei que a Universidade Livre de Abraham Kuyper, que era um símbolo da reforma, das ideias reformadas, da doutrina reformada, ele mesmo então pregou contra todo o modernismo e realmente publicou as confissões. Ele lutou para realmente, como dizer, deixa as igrejas reformadas, ele colocou as igrejas reformadas no país, na liderança. Mas hoje em dia a Universidade Livre não é mais então uma universidade reformada. Isso é mais o arminianismo então no século XXI, nos Estados Unidos, no Brasil. O que chamou a minha atenção ultimamente é que muitas obras são publicadas dos arminianos ultimamente. E ainda não tem uma resposta clara a respeito disso. Por quê? A minha resposta neste momento tem a ver com 2009. João Calvino nasceu em 1509.
Então, 400 anos depois, tem a grande comemoração de João Calvino. Muitos livros foram publicados, já começando com 2005 até 2009. O pessoal já estava se preparando para essa grande comemoração do calvinismo. E realmente aconteceu em todo canto deste mundo. Mas também, em 1609, morreu Armínio. Então, para os arminianos, este 2009 também era um momento de comemorar, então, a morte de Jacó Armínio. E, para mim, neste momento, eu pode explicar por que 10 anos atrás, então, surgiram tanto literatura sobre arminianismo, também calvinismo. Até tem esses 2 livros. Sou feliz que não sou arminiano, eu sou feliz que não sou calvinista. Que até a capa é quase igual. Parece que eles foram escritos, eu acho que no mesmo ano, 2003. E uma reage à outra. Então, naquele momento começou uma discussão que, olhando para a internet, eu descobri que realmente tinha muitas coisas e muitas, como dizer, essas, se você embaixo da mesa você está dando uma cutucada, então tem muito cutucadas, um cutucando o outro. E você vai assistir a internet e você vai descobrir essas coisas. É provocar também. Neste momento, quem escreveu 2 livros é esse Roger E. Olson, Teologia Arminiana. Então, realmente, tirando os mitos a respeito do arminianismo. E o livro Contra o Calvinismo. Então, ele realmente, neste momento, está trabalhando muito e dando informações em favor do arminianismo clássico. Mais uma vez, ele defende o arminianismo clássico e até fala, vamos dizer, até pode criticar várias igrejas evangélicas que acham que são arminianos, mas ele diz claramente que não são arminianos, são semi-pelagianos. Eu realmente tive um susto, então, quando li isso. Eu pensei, rapaz. Bom, ele é um conselheiro de muitas igrejas, então, eu acho que ele também é um pouco especialista nessa área. Então, tem Zwinglio Rodrigues, uma introdução ao arminianismo clássico, de novo. Carla O. Banks, Armínio, muito bom. Um estudo da reforma holandesa. É um estudo sobre a biografia sobre Armínio, mas eu devo dizer, foi escrito baseado nas fontes dos arminianos. No século XVII, tinha os reformados que escreveram as suas histórias sobre essa época, mas também os arminianos. Eu achei um pouco, como dizer, tirando de uma fonte. Então, como estou procurando a palavra. É parcial, exatamente, parcial. Esses livros todos foram editados nos Estados Unidos, são traduzidos e agora são publicados aqui no Brasil. Tem livros que, lendo isso como missionário, pastor das igrejas reformadas, é um ataque para a doutrina calvinista. E quando eu li esses livros, vi esses livros então nas livrarias, e ficando consciente que então muitas pessoas iam ler isso, eu também falei com o Lúcio e disse, nós devemos realmente começar também publicar a doutrina reformada. As ideias, o que os calvinistas, mas as igrejas reformadas
realmente estão ensinando, para não deixar uma pessoa falar e às vezes criticar as nossas doutrinas e a nossa fé em Deus e não dizer nada. Por isso também estamos aqui. Me chamou minha atenção a editora Reflexão, que está editando quase todos os livros e também os livros sobre o humanismo, que assim está realmente jogando muito material no mercado que está em favor do arminianismo. E tem o site arminianismo.com. Eu, de vez em quando, estou seguindo. Essa semana também. Mas eu acho que eles têm que melhorar o seu site. Porque eu descobri já que tem vários erros. Aqui está dizendo: os 5 pontos da remonstrância afirmam que a graça é irresistível. Eu pensei, hã? Eu pensei que diz outras coisas essa semana, então, mas é um erro. A remonstrância não diz isso. Está dizendo a graça você pode resistir à graça de Deus e não é irresistível. E assim tem mais coisinhas aqui dentro. Essa é a história do arminianismo. Como já disse, é muito complicado realmente ter uma ideia clara, então, a respeito dos arminianos, onde eles estão. Tem uma variedade enorme. Tem pessoas que se chamam arminianos, que ouçam disso. Nada, não são arminianos, são semi-pelagianos. E tem cada um tem às vezes também as suas particularidades nas suas teologias. Então, para mim, o que eu aprendi disso é tomar cuidado. Eu tenho que ir para as fontes e ler. Então, eu tenho que ler os livros de Armínio, eu tenho que ler os livros de Wesley, para realmente ter uma ideia o que eles exatamente estão dizendo, porque você não pode confiar o que está dizendo, então, o site Arminianismo está dizendo, porque se você vai pegar os livros de Olson, de Rodrigues e Walls, eles vão dar outras informações. Então você realmente tem que estudar antes de falar, porque senão você está fazendo uma injustiça a respeito dos arminianos. Vou terminar aqui.